Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 15 e 16. Vamos ler também o Salmo 133 e o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos alegramos em poder ler a Tua palavra. Obrigado, Deus, por ter nos ajudado até aqui e contamos com o Teu auxílio até o final dessa jornada, desse plano que temos feito. Que o Senhor nos ajude, nos dê saúde, nos dê perseverança, foco, diligência, ó Deus, para que a gente possa cumprir tudo isso e o resultado final seja para a glória do Teu nome e para a nossa alegria também. Obrigado, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então ao capítulo 15. Já vimos no capítulo 13 ou 14, né, na última leitura, que Saul pisou na bola já algumas vezes, né, já agiu de forma insensata, sem aguardar o Samuel na hora do holocausto, mandando seus homens, seus soldados lá não comerem nada durante todo o dia da batalha, se dispondo a matar o próprio filho ali por conta de uma coisa que ele nem mesmo sabia que não deveria fazer, que era ter pego um pouco de mel que estava derramado no chão. Então a gente está vendo aqui Saul, um homem bastante insensato, movido ali por ignorância muitas vezes, e não vai parar por aí, né? Saul demonstra na sua caminhada muitas insensatez. E é o que a gente vai ver aqui também nesse capítulo 15. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então veja, Samuel, profeta do Senhor, falou para Saul: você tem que ir lá, porque Deus quer executar o seu juízo sobre os amalequitas. Pode matar e destruir todo mundo. Lembrando aquele conceito que eu já falei bastante lá no livro de Josué, no sentido de que a guerra que Israel estava estabelecendo era uma guerra santa, no sentido de que era o juízo de Deus sobre aquelas nações. E é o que novamente nós estamos vendo aqui. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Então ele tenta livrar ali os queneus. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor, olha só, eles pouparam o Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel:
Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. E Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Despojo é o que ficou ali, né? Vamos dizer, a riqueza, os bens que sobraram. Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo foi que pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo. Olha só, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você me perdoe, que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. E então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse: Tragam aqui o Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Esse é um capítulo também para a gente parar e
e meditar bastante sobre ele. Quantas vezes nós somos como Saul, agimos movidos aí pelo temor de homens, temor das pessoas, querendo agradar as pessoas. Quantas vezes tentamos nos justificar quando temos de fazer alguma coisa que Deus espera que nós fazemos mais ou menos, fazemos ali a coisa mais ou menos adequada. E Saul tentou agradar gregos e troianos. E por conta disso, desagradou a Deus. Enfim. É uma tragédia isso que acontece com Saul, logo o primeiro rei de Israel. Né? Mas a gente vê que, apesar de Saul, Deus é misericordioso com o seu povo. Deus liberta o seu povo. Deus executa o seu juízo nas nações através do seu povo. Então Deus continua a sua obra, apesar dos vasos que ele usa. Né? E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo Saul sendo o que foi, Deus providencia para o seu povo um rei digno, um rei melhor, usando a palavra de Samuel, né? Melhor do que Saul. E aqui no capítulo 16 a gente vê Davi sendo o escolhido para assumir ou substituir Saul no reinado de Israel. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Ficaram um pouco preocupados com a vinda de Samuel. Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Eliabe era um dos filhos de Jessé. Ele olhou para aquele homem e falou: É esse, só pode ser esse. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Veja que agora com Abinadab, Samuel já falou: Bom, não vou fazer nenhuma avaliação, né? Então Jessé fez passar Samá, terceiro filho de Jessé. Porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este
é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então veja que antes da coroação vem a unção. Antes da nomeação pública, do reconhecimento da massa, vem a escolha de Deus de forma bem particular, de forma bem caseira, familiar. Deus ministra, Deus escolhe, Deus capacita antes. E depois isso é reconhecido. Isso é notável pelas pessoas. Né? Mas uma coisa não acontece sem a outra. As duas coisas são importantes. Assim aconteceu com Saul. Primeiramente ele foi ungido, depois ele foi coroado. Mesma coisa agora acontece com Davi. Primeiro ele é ungido. O Espírito Santo se apossa dele. Depois ele vai ser reconhecido como rei. E às vezes acontece no meio do povo de Deus, na liderança inclusive, o inverso. Primeiro vem, entre aspas, a coroação. Vem o cargo, vem o título. E aí a coisa não vai bem, porque nem sempre esse que recebe o cargo e o título já anteriormente foi ungido de forma, vamos dizer, espiritual, especial por Deus, para exercer aquele cargo. Né? Às vezes não acontece. Por isso, a importância do povo de Deus se certificar de que aquele que está sendo nomeado, aquele que está sendo empossado no seu ofício diaconal, presbiteral, pastoral, o povo precisa certificar se antes o Senhor já ungiu, já o consagrou, já se apossou dele para atuar naquela função para o qual ele pretende, ou o povo pretende nomeá-lo. Então, esse deve ser o caminho natural. Primeiro, o Senhor testifica de forma interna, o Senhor capacita, e aos poucos isso vai sendo notado, até que vem a nomeação, a posse de determinado cargo ou função. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Porque quando se faz o contrário, corre-se o risco de termos pessoas com cargo, com a posse de um título, mas sem a unção, sem a capacitação espiritual de Deus para o exercício daquela função. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Olha só. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Lembra? O Espírito Santo vai descer sobre a igreja só em Atos dos Apóstolos, lá no livro lá do Novo Testamento. A gente já leu ele, inclusive. Nesse período aqui, o Espírito, ele age pontualmente sobre a pessoa. Não é algo permanente. Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Significa que ele perdeu a salvação? Não é exatamente isso aqui, tá? Não vamos misturar as estações. Mas o Espírito do Senhor se retirou e um espírito mau vindo da parte de Deus o atormentava. De alguma forma, Deus permitiu que um espírito mau afetasse o coração de Saul. Essa é a descrição bíblica. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor.
E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Interessante isso daqui, né? Muito interessante. O efeito da música sobre os ânimos do coração é uma coisa impressionante. Eu, no ano passado, e esse ano também já tive uma experiência. Ano passado, na escola, teve um festival de MPB e aí eu me organizei com alguns alunos lá para a gente preparar uma música e tal. Então, meu violão ficou lá na sala de aula por algum tempo, talvez um mês e pouco. Então, vez ou outra, eu pegava o violão, não só para ensaiar com os alunos, mas também para dedilhar. Enquanto eles estavam fazendo algum exercício, eu estava ali à disposição, então eu pegava o violão e dedilhava alguma coisinha instrumental mesmo, né? E é impressionante, pelo menos a minha percepção, impressionante como a música, especialmente essa música mais calma, mais tranquila, um dedilhado, alguma coisa assim, é capaz de transformar o ambiente, transformar ali aquele momento. As pessoas se agradam em ouvir uma melodia, uma melodia tranquila, né? E se calam diante disso. Em momentos como aquele, talvez, né, sem a música em geral, uma turma de alunos adolescentes vão conversar, vão começar a brincar, vão fazer alguma coisa um com o outro. O que eles menos fazem é a lição, é o exercício que deve ser feito, né? Mas quando vem a música, isso muda vamos dizer, a atmosfera ali, o ambiente, os ânimos das pessoas. É uma coisa interessante. Esse ano eu estou dando aula para o sexto ano, são crianças praticamente. E aí teve uma atividade com as mães e, e aí eu escolhi uma música para preparar a turma, para cantar com eles. E aí eu levava para ensaiar, né? Fiz alguns ensaios e meu violão estava na escola, então às vezes em algum momento do exercício lá eu começava a dedilhar, começava a fazer algum som. E é uma turma agitada, uma turma assim bem difícil para mim pessoalmente conseguir controlar, mas quando a música começa a tocar, eles ficavam tranquilos assim. É uma coisa assim, entre aspas, mágica. É uma coisa impressionante, muito legal, muito interessante mesmo. Essa é a minha experiência que confirma, né, ou se associa com essa experiência que está sendo proposta aqui pelos servos de Saul, porque ele estava atormentado. Algo dentro dele tirava a paz e levava ele a um estado de ira, de... Então, eles propuseram, olha, vamos chamar alguém que toque bem a harpa para vir aqui tocar e você se acalmar. E ele fala, então vai, pode trazer. Um dos moços disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Olha o testemunho que esse moço fez acerca de Davi, né? Ele toca bem, ele é forte e valente, preparado para a guerra. Ele fala com sensatez e ainda tem boa aparência. Quer dizer, o cara perfeito. E o Senhor está com ele. Pronto. Então, Saul falou, é esse, pode mandar vir. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou o jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. O que é o escudeiro? É aquele homem que vai com o escudo na frente do homem aqui atrás com a espada ou com a lança. Saul mandou dizer a Jessé, deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.
é o efeito da música, né? Tem muitas implicações aqui que não dá tempo da gente falar. Aliás, eu acho que esse vídeo já está longo, mas essa questão de vir o espírito mal da parte de Deus, isso é uma questão delicada. Hoje em dia se tem, né, essa noção de que tudo é demônio, tudo é isso, tudo é aquilo. E um texto como esse fala, peraí, talvez Deus esteja trazendo isso, esse sentimento, essas questões sobre aquela vida e de alguma forma, né, enfim, essa pessoa precisa da ministração de um servo dele, enfim, questões aqui para a gente pensar, para a gente avaliar. Não estou fechando questão, mas é para a gente pensar como a Bíblia confronta, por vezes, os nossos pressupostos. E a gente tem que estar aberto a ler a palavra e corrigirmos os nossos pressupostos. Tá bom? Bom, vamos ao Salmo 133. Um dos menores salmos, né? O 134 é pequenininho também. O 117 acho que é o menor. Então esse é um dos 3 menores salmos da Bíblia. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então ele fala da união fraternal, né, da comunhão com os irmãos, estar no meio do povo de Deus e como isso é bom e agradável. Veja, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, aí, como a gente agora começa a ler a história dele no primeiro livro de Samuel, ele reflete essa verdade de que estar no meio do povo de Deus é bom e é agradável. Se nós não consideramos bom e agradável estar com os nossos irmãos, com aqueles que professam a mesma fé que nós, algo está errado. Não nos irmãos, não na igreja, mas em nós mesmos. Então é algo para a gente pensar. E aí ele faz essa comparação. É como o óleo precioso, né, sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão e desce pelas golas de suas vestes. E é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Duas figuras, né, que refletem algo que é agradável, algo que é bom, algo que é admirável, algo em que o povo percebe a ministração da graça de Deus sobre eles, né? O fato de ter eles um sacerdote, no caso Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, depois na sequência seus filhos, isso para o povo de Deus naqueles dias era algo essencial, é um sinal da presença de Deus, da unção de Deus, da direção de Deus sobre o seu povo. Temos um representante de Deus no nosso meio. Isso é bom e agradável. Então, estar com os irmãos é bom e agradável. Como é isso? Da mesma forma, o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, certamente uma expressão também que era visível aos olhos do povo, da graça de Deus sendo derramada. Né? Então veja que é o óleo que desce da cabeça pelas golas, corre pela barba, o orvalho que desce pelos montes de Sião. Né? Então, na comunhão dos irmãos desce a bênção de Deus. É essa a expressão do Salmo 133. Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos em comunhão, isso de forma presencial e não virtual, é nesse ajuntamento, é nessa comunhão que o Senhor Deus faz derramar sobre nós a sua bênção. Faz derramar sobre nós a vida, a experiência de algo bom e agradável. Legal, né? Salmo 133. Agora, Romanos 10.
Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Deles quem? Dos judeus. Paulo está falando, olha, eu queria muito, muito que todos os judeus fossem salvos, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo pelo Senhor, porém não com entendimento. Os judeus têm zelo, mas eles não têm entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha aí, doutrina da justificação ainda. Essa é a grande temática da carta de Paulo aos Romanos. Ele está dizendo o seguinte, olha, os judeus, eles tentaram estabelecer justiça própria. Eles acharam que cumprindo a lei eles conseguiriam se tornar justos. Mas não, eles acabaram com isso desprezando a justiça que vem de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Legal, é isso mesmo. Quem for perfeito na observação dos preceitos, por eles vai viver. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, é verdade, Moisés falou, quem observar os preceitos da lei, por eles vai viver, 100%. Só que quem é capaz de observar perfeitamente os preceitos da lei e obter vida por meio deles? Ninguém, senão Cristo. Cristo foi o único que observou perfeitamente os preceitos da lei e recebeu vida por conta disso. Cristo é merecedor da vida porque ele foi perfeito na sua obediência à lei de Deus, né? Então, a justiça que procede da fé afirma o seguinte, e aí ele faz algumas colocações aqui, né? Não pergunte em seu coração quem vai subir ao céu. Não tem quem vai lá subir ao céu. Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não tem quem faça isso. Não pergunte isso no seu coração. Quem é que vai lá para trazer Cristo? Ou quem é que vai trazer Cristo do céu? Ou quem é que vai até o abismo para trazer Cristo dentre os mortos? Não. Homem nenhum é capaz de fazer isso. Esse é o ponto. Não dá para o homem por si buscar a justificação de Deus. O homem é passivo. E aí a resposta é essa. O que se diz então? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, que é a fé que pregamos. Quer dizer, é algo pelo qual você não trabalha. É algo que você não realiza. Você não tem como ir buscar Cristo no céu ou como ir buscar Cristo na terra. Esquece. É por meio do que então? Como é que você alcança isso? Pela palavra. Pela fé na palavra. A palavra está aí perto de você. Está aí na sua boca, está aí no seu coração. Essa é a fé. E aí o versículo clássico do capítulo 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É isso. Não adianta você querer realizar coisas. Não vai ser pela tua própria justiça. Como é que você é salvo? Confessando, declarando a sua fé em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, declarando que Ele é o teu Senhor. Assim você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso. Basta crer, basta confessar. E não há distinção aqui. Seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja rico, seja pobre, todos que invocarem o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E aqui Paulo faz uma transição. Se é pela fé e é pela pregação, quer dizer, alguém só vai crer se houver pregação, então tem que ter pregação. Não adianta, não vai ter salvação para as pessoas senão por meio da pregação. Então ele está dizendo isso. Como que as pessoas vão invocar aquele em quem não crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo está mostrando a função dele nessa história toda, na obra da salvação de Deus. Está prevista ali o ministério evangelizador, a pregação da palavra. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que ouviram, é claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra. As palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Eles não ouviram a mensagem? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Então já tinha sido anunciado isso daí. Eles, por terem rejeitado, veriam um povo que não era o povo de Deus ser alcançado pela graça. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, Paulo está, ao mesmo tempo que ele está falando agora que a salvação é pela fé, é preciso confessar, é preciso crer, ele está se referindo aqui ao povo judeu. Desde o capítulo 9, vai continuar agora no capítulo 11 depois, ele está falando do povo judeu, o povo de Israel. O que aconteceu então? O plano de Deus foi frustrado? O fato dele ter escolhido um povo no passado não significa que ele deve salvar cada um destes que fazem parte do povo? E Paulo está argumentando, falando que não. Sempre foi pela fé na promessa de Deus. Sempre foi. Sempre foi pela graça mediante a fé. Nunca foi por obras da lei. Nunca foi por obediência pessoal. Sempre foi por graça. Sempre foi pela fé. Então Deus não frustrou os seus planos. E o fato deles terem recebido tanto da parte de Deus, tanto conhecimento, tanta instrução, e terem rejeitado, isso faz pesar sobre eles a mão de Deus. E Deus então está chamando povos, pessoas de outros cantos, para fazerem parte do seu banquete, da sua família. Bom, fechamos aqui a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.